Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu anotei algumas coisas aqui e resolvi compartilhar com vocês, porque pode ser que muita gente não esteja percebendo, né, cada dia mais e mais sinais da volta de Cristo. E tem gente que, né, parece que não percebe ou não consegue entender certas coisas. Eu vou repetir o que eu tenho repetido já há talvez 3, 4, 5, 6 meses. Logo depois que começou a pandemia, tem vários vídeos no nosso canal do YouTube falando, né, desse pré-arrebatamento, essa preparação para o arrebatamento. Então veja bem, eu quero dar hoje mais algumas informações que podem te ajudar. Então vamos pegar agora, hoje eu vou focar na China, a perseguição inverterada da China sobre os cristãos. Então, por exemplo, hoje, né, aliás ontem, acabou de sair aqui num jornal internacional, o Partido Comunista da China, chamado PCC, interessante, né? PCC, que oprime, persegue cristãos, ele agora acabou de fazer mais uma ameaça a famílias cristãs, dizendo que vão reenviar os filhos para uma reeducação. Presta atenção, pegar os filhos, mandar para aqueles centros que eles chamam de reeducação, para eles aprenderem as doutrinas comunistas. Muito bem. Outra coisa que eles estão tomando como decisão é que as crianças adotadas por famílias, eles estão forçando a barra para elas serem devolvidas para os seus pais biológicos e a adoção ser cancelada, para que se pressione essas famílias para que submetam essas pessoas aos ditames desse regime chamado regime comunista. Então isso está bastante claro lá, e o Partido Comunista Chinês tem feito isso. Isso foi denunciado por um jornal cristão chamado Christian Post, né, que circula na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. Tem uma outra coisa que também já é público, que a China está usando a pandemia, né, para intimidar cristão e forçar que eles adorem as coisas do Partido Comunista, né? Então, a agência Bitterwinter, especializada em monitoramento de perseguição religiosa no país, tem informado que eles estão intimidando e forçando os cristãos a adorar o Partido Comunista, né? Desde que começou essa pandemia, usando a seguinte estratégia: ou você faz isso, ou nós não vamos entregar as ajudas emergenciais a você como população, principalmente as famílias mais carentes. Então, o que eles estão fazendo? Uma moeda de troca. Larga Jesus, larga esse negócio de cristão que a gente dá mais auxílio para vocês não morrerem de fome. Então, as famílias religiosas em alguns lugares não podem receber dinheiro do Estado por nada, a menos que elas larguem o cristianismo e passem a obedecer o Partido Comunista em troca do dinheiro que vão receber. Também essa informação é do Bitterwinter, né? Então, é mais uma questão. Vocês lembram que a China propôs a chamada legalização das igrejas, né? Aquelas que não são reconhecidas como oficiais, mas elas têm que se adequar aos ditames do Partido Comunista. Muito bem, então há muita igreja lá doméstica, nas casas, e as chamadas igrejas subterrâneas são comunidades religiosas que vivem em segredo na China e estão sujeitas a sofrer qualquer tipo de retaliação, sofrer pressão política e pressão social, né? Então, veja bem, alguns cristãos que são membros dessas igrejas secretas dizem que os agentes ficam procurando essas igrejas e quando chegam e acham um símbolo cristão, como por exemplo a cruz, eles retiram na marra e intimidam e fazem ameaças, né? Então veja bem, os símbolos cristãos foram substituídos em alguns lugares
por um retrato de Mao Tse-tung, que é um revolucionário comunista e ex-presidente da China. Então esse processo, né, chamado de desconstrução da identidade cultural cristã, em troca dos chamados símbolos do Partido Comunista, é uma tentativa, né, de trocar a adoração a Deus pela adoração a esses símbolos do regime vermelho da China. Então, eles dizem, esses agentes, que os deuses deles são maiores do que o Jesus e que o Deus que os cristãos adoram, né? Então, eles normalmente dizem que eles têm que adorar o Mao Tse-tung e o Xi Jinping, né? Retratos deles. Enfim, eles apresentam os retratos e fazem isso de uma maneira mais obrigatória. Então, obrigar as pessoas a adorar um retrato é forçar as pessoas a praticarem idolatria. Então, esse é um dos aspectos da China. Uma outra coisa também que aconteceu há mais ou menos umas 3 semanas atrás é essa privação que eu citei, né? Isso foi denunciado, inclusive, no mundo todo, né? Principalmente por um grupo chamado Mission Network News, que tem um pastor chamado Greg Musselman, que ele disse que o governo está forçando a barra para que os cristãos larguem o cristianismo para poder receber dinheiro, dizendo que eles não podem abandonar a cultura chinesa, tá? Então, mais uma perseguição que está acontecendo lá. E essa perseguição, segundo esse pastor, também está se alastrando na Coreia do Norte, no Irã. Inclusive, há uma notícia de que, né, seguindo essa mesma trajetória que temos hoje, o Irã vai acabar todos os cristãos do Irã, no máximo em 5 a 10 anos, né, no ritmo que está indo. E também esse pastor denunciou, né, perseguições no Paquistão, na Índia e também na China, né, cristãos que são obrigados a seguir uma ideologia do Estado para poder receber ajuda. Então vocês vão vendo, né, outra coisa. Há mais ou menos um mês atrás, um templo cristão na província de Henan, lá na China, foi demolido pelas autoridades. Foi mais ou menos ali na primeira quinzena de junho. E isso tem acontecido com certa frequência. Então, existe uma entidade lá na China, chamada China Aid, que se dedica a denunciar, né, esses abusos, né, de perseguição religiosa e direitos humanos. E ela reportou que 200 funcionários da província chegaram à igreja em Sunhuang com guindaste, máquina pesada, logo pela manhã, e demoliram a igreja, né? Literalmente, né? Demoliram, e a igreja estava em culto e eles mandaram todo mundo sair e disseram que tinham ordem do PCC, Partido Comunista Chinês, para que destruísse aquele templo. Então, cadeira, tudo que tinha na igreja, as máquinas chegaram e foram destruindo tudo, andaram agredindo alguns cristãos lá, algumas pessoas inclusive foram hospitalizadas, e simplesmente foram lá e demoliram, né? As demolições de igreja têm sido uma prática comum na China, né? E desse partido principalmente, né, que é o partido que sustenta o governo da China desde mais ou menos 1990. Então, para vocês verem, né, que nós alimentamos esse dragão, compramos muita coisa pirata, né? A gente achava bonito comprar pirata, ficar comprando produto chinês. Agora, a gente que é cristão vê o que eles estão fazendo, né, em relação aos cristãos. Outra coisa também que aconteceu há mais ou menos um mês e meio atrás foi que, dentro dessa ótica de perseguição cristã, o Partido Comunista Chinês, segundo, né, esses noticiários também que acompanham lá, chegou em uma determinada pessoa, ela era cristã, e aí obrigou ela a tirar toda a roupa, né, uma mulher, né? Eles surgiram do nada e começaram a olhar o documento. Quando perceberam que ela era cristã, fizeram discriminação, mandaram ela tirar a roupa na frente de muitas pessoas no meio da rua, humilhou a moça, né? E, enfim,
e mandou ela furar um buraco e desaparecer. Então, eles queriam que ela dissesse o nome dos líderes da igreja, chamada Deus Todo-Poderoso, uma comunidade da qual ela era membro. Então, foi muito constrangedor e além de despir ela, né, prenderam mais 20 pessoas que eles descobriram que era dessa igreja, né? Isso também, informações que foram divulgadas pela agência Bitter Winter, né? Então, veja bem, estou aqui passando essas informações, né, exatamente para vocês verem. Outra coisa, eu tinha esquecido. Também, mais ou menos ali no final do mês de maio, esse partido comunista chinês, que representa e sustenta o governo, quero deixar isso bem claro, chegou em uma determinada igreja chamada Early Rain Covenant Church, do pastor Wang Wei, que foi preso, inclusive. Eles estavam transmitindo pela internet o culto, e os agentes chegaram na casa desse pastor né, era uma transmissão pelo Zoom, e eles então fecharam a conexão e fecharam o local, prenderam o pastor, né? E isso também é uma informação que está no site da International Christian Council, ICC. Então, gente, a situação de perseguição a cristãos na China é muito grave. Quer ver outra? Então tá bom, então vamos lá outra. Ainda em maio, né, na província chamada Shandong, a cidade de Linvi, 70 cruzes foram removidas das igrejas por ordem do governo. Então, o governo chega nas igrejas e manda tirar a cruz, que é o símbolo cristão, tá? Então, várias igrejas tiveram suas cruzes removidas pelos agentes do governo, né? Uma das igrejas que mais sofreu com isso foi uma igreja chamada Igreja da Trindade, na província de Shanxi, em Lifen, que fica no norte do país. Também informação desse site chamada Bitter Winter, eles chegaram e mandou tirar tudo quanto é cruz, né? E mandou colocar no lugar a bandeira da China. Então, observem a situação que os cristãos estão vivendo na China. Então, você tem que ter bastante cuidado, você tem que ter discernimento, né? Que a China é governada por um partido chamado Partido Comunista Chinês, que agora resolveu criar de todas as dificuldades, né? Para poder não deixar que a igreja cristã se fortaleça na China. A perseguição muitas vezes é implacável, eles não deixam mais evangélico brasileiro ou de qualquer país entrar lá com facilidade. Se falar que evangélico barra no aeroporto, tá? Então, o que esse Partido Comunista Chinês está fazendo? Ele está, que é o que sustenta esse presidente aí chamado Xi Jinping, né? Eles estão perseguindo os cristãos de forma deliberada, implacável e violenta, tá? Não é brincadeira, não. Então, existe um outro portal evangélico internacional chamado Evangelical Focus, que trouxe vários testemunhos de nossos irmãos cristãos na China que estão sendo perseguidos, e eles estão criando todo tipo de barreira cultural, linguística, ideológica para perseguir essas pessoas, né? A China, vocês sabem, tem mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? O cristianismo lá é uma religião menor, mas a China, né, por ser comunista, não aceita essa infiltração, e isso tem prejudicado bastante a disseminação do evangelho naquele lugar. Então, por que eu estou falando isso? Porque são sinais da volta de Cristo. Cristo avisou que nós seríamos perseguidos. E se você observar, nós estamos começando a ser perseguidos aqui no Brasil, né? Há uma inversão de valores aqui no Brasil, né? Por exemplo, uma empresa agora resolveu colocar na internet como pai uma pessoa que, né, biologicamente não teria condição nenhuma de ser pai. Nós vimos aí o ministro Fachin recentemente também começar a apertar alguma coisa na área da religião, né? Nós vimos aí nessa pandemia do Covid um desrespeito grande à igreja,
que ainda que tivesse um decreto federal dizendo que a igreja deveria ser mantida com todas as restrições, com todos os cuidados, o que eu concordo plenamente, é o que a gente tem feito, mas não fechar a igreja, né, deliberadamente. Até porque a igreja realmente é um lugar onde a pessoa ainda consegue, né, pela fé, fazer orações, ter um encontro, mesmo com todo o distanciamento, é um lugar onde ela pode adorar a Deus. E aí alguns prefeitos, um desrespeito à Constituição Federal, né? Eu estou pasmo com tudo que aconteceu no Brasil, eu estou pasmo, eu vivi para ver isso, porque não acreditava antes que veria a nossa Constituição ser jogada no lixo, literalmente como tem sido. E, né, trazendo isso para o âmbito cristão, igrejas fechadas, igrejas invadidas por policiais, né, que desrespeitando, né, o artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, né, da Constituição, que diz que a liberdade de culto, né, ninguém pode invadir. Nós vimos gente, policial invadir residência de pessoas, né, invadir igreja para fechar culto. Então, assim, houve uma perseguição que, claro, está tudo na Bíblia, tem que acontecer, mas que eu não esperava que acontecesse no Brasil, um país de liberdade religiosa. E aconteceu. Então você tem que começar a ir vendo essas coisas e percebendo essas coisas, né? A China e alguns outros países muçulmanos estão literalmente batendo forte contra o cristianismo, que não é novidade. Mas agora, mais recentemente, a coisa está indo para níveis assim bastante estranhos. Então fique ligado nessa chamada nova ordem mundial, que tem seus planos, né? E os seus planos estão sendo feitos. Dentre eles aí eu já falei no canal sobre o 5G, o que está por trás do 5G, e você fique atento, fique firme, né, na palavra de Deus, não arrede o pé nem para a esquerda nem para a direita, porque estamos apenas começando esses sinais até que Jesus volte para arrebatar a igreja. Agora, quem ficar, eu não gostaria de estar aqui depois que Jesus voltar, né, para buscar a igreja no arrebatamento, porque não vai ser fácil, você pode esperar, né? Espero que você não esteja aqui, que assim como eu, você vá para o arrebatamento. Se você ficar, você vai ver com seus olhos, sentir na pele o que é perseguição a cristãos. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um ótimo dia.